Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma entrevista e o nosso tema é reforma política. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Lídice da Mata. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse é um tema que a gente espera esteja em pauta em 2015, né? Nós temos entrevistado os senadores ao longo de todo o processo eleitoral de 2014 e pós-processo eleitoral sobre conjuntura política e sempre o tema reforma política aparece nas entrevistas, assim como também apareceu no discurso da presidenta Dilma logo após o resultado das eleições. É tema recorrente, não é a primeira vez que o Congresso tenta tratar desse assunto. O que pode ser diferente agora, senadora? Olha, eu acho que o fato de nós termos uma eleição tão disputada, que levou um segundo turno muito disputado no Brasil, faz com que todos possam refletir melhor sobre o projeto político e o sistema político eleitoral brasileiro. Nós temos coisas que são fáceis de serem comprovadas. Quais são? A primeira, há um debate sobre o processo de reeleição no Brasil. Nós chegamos há 2 anos atrás, há quase um consenso de que era necessário um projeto que mudasse a Constituição no sentido de estabelecer o fim da reeleição, e o debate era se era um mandato de 5 ou de 6 anos. Isso se torna indispensável. Por que se torna indispensável? Porque no Brasil a reeleição tem significado regras eleitorais tão, digamos assim, permissivas, que, em geral, significam a manutenção de quem está no poder. Uhum. E eu fico à vontade para dizer isso porque, por exemplo, apoiei a presidente Dilma no segundo turno. Então, seria uma posição, digamos, oportunista se eu não a tivesse apoiado e tivesse, portanto, na intenção de diminuir o mandato dela especificamente. Não é disso que eu estou tratando, não é? Há países onde, nos Estados Unidos, você tem reeleição, mas o processo eleitoral é diferente do nosso. Você tem uma eleição que é uma eleição distrital e direta ao mesmo tempo. São os votos dos distritos, do colégio eleitoral e também o voto direto. Uhum. Então, é bastante diferente do nosso sistema eleitoral. E o sistema eleitoral brasileiro, ele permite claramente o uso e a tolerância com o uso da máquina pública. Isso nós precisamos impedir, porque isso impede a realização de uma eleição em que se estabeleçam regras de igualdade de participação. Além disso, as eleições brasileiras, basta levantar também no Superior Tribunal, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, o resultado financeiro dessa eleição. Foi uma eleição caríssima. Eu tenho testemunhos de deputados eleitos no meu estado que dizem que qualquer deputado que tenha sido eleito foi eleito gastando acima de 5 milhões. Nossa, é caríssimo. Outros já me disseram acima de 7 milhões. E com isso, a senhora é a favor do financiamento público exclusivo? Pode ser exclusivo ou pode ser, como está sendo proposta na medida discutida por uma série de organizações populares, exclusivo financiamento público ou particular pessoa física, de pessoa né? Física. Não jurídica. Não jurídica. Porque senão nós estamos dando às grandes empresas brasileiras o direito de escolher quem são os deputados que serão eleitos. E não a população. É uma distorção da representatividade. É uma distorção profunda da representatividade no Brasil. Cláusula de barreira, a senhora acha que ajudaria? Isso impacta claramente. Vamos olhar a bancada de mulheres, se cresceu ou não cresceu. O crescimento foi mínimo na Câmara dos Deputados, mínimo no Senado, e o Senado é um pouco diferenciado, porque o Senado é um voto majoritário, então ele depende de acordos políticos mais do que da vontade dos segmentos de se verem autorrepresentados numa Câmara ou numa Assembleia Legislativa. Nas Assembleias Legislativas, na média geral, caiu a representação feminina.
Eu não olhei, não fiz uma pesquisa ainda da representação de negros, mas posso lhe afiançar que de líderes vinculados aos movimentos negros tradicionais no Brasil, foi quase extinta a representação política no parlamento. O que significa isso? Significa que segmentos que têm pouco acesso às grandes financiadoras não terão chances de serem representados. É a distorção da representatividade. Totalmente. E há mudanças, isso eu diria que são mudanças gerais, mudanças que têm que estar numa reforma política em que modifique a Constituição. O debate, por exemplo, do voto obrigatório e facultativo. Eu sou a favor do voto obrigatório para as eleições, mas eu sou contra o voto obrigatório para plebiscitos. Eu acho que plebiscito é uma temática que interessa a segmentos da população. Haverá segmentos da população que não querem votar numa reforma política, não querem nem dizer sim nem não. Mas haverão outros segmentos que querem dizer sim, outros que querem dizer não. Então, estes segmentos se mobilizarão para tratar da reforma política, da reforma do Código Penal, do que a gente quiser. Mas, senadora, falando desse tema, o resultado das eleições de 2014, praticamente 30% da população ou votou branco, ou nulo, ou não compareceu. Isso já não é uma maneira da sociedade de expressar a vontade do voto não obrigatório? É um indicativo, sim. É um indicativo, sim, de que o cidadão prefere não votar. E foi muita gente que me disse isso, no primeiro e no segundo turno. Nós enfrentamos uma eleição no primeiro turno com a população profundamente arredia à política e aos políticos. Essa participação se deu mais no segundo turno porque polarizou. Só tinham duas alternativas e a campanha eleitoral, tempo de televisão concentrado em dois candidatos, leva a todo um mecanismo de obrigar o voto a acontecer, a estimular o voto, digamos assim. É outro momento, né? Agora, acho que além dessas grandes reformas, é possível fazer essas reformas na lei eleitoral também atual. Não é possível continuar com essa história de que só se pode fazer campanha durante 3 meses no Brasil. Isso encarece o custo da campanha. É preciso dilatar este prazo. Os partidos têm que ser obrigados a definir suas candidaturas de deputados e de majoritário 6 meses antes da eleição, no início do ano. Por que é que tem que decidir isso no meio do ano? Com certeza. Também é mais tempo para debate, um ano, né? Pelo menos, para que nós tenhamos pelo menos 6 meses de debate político. E, para tanto, nós obriguemos a todos os agentes políticos públicos e a todos os funcionários públicos que tiverem seus nomes aprovados nas convenções dos seus respectivos partidos, 6 meses antes, a se afastarem dos cargos para concorrerem. Porque não é possível nós termos secretários que vão se candidatar ao governo, vão se candidatar a deputado, até 3 meses antes do período eleitoral, dentro dos cargos, definindo orçamento, né? Assinando pacotes de bondades com recurso público em detrimento daquele que não participa do governo. Da mesma forma, o espaço de tempo que fica entre o resultado da eleição e a posse de eleitos, caso que quem concorra, estando já a reeleição não consiga, também não é um período muito longo para continuar na administração? Não seria melhor que abreviasse esse período? A reeleição, se for permitida, eu vou defender contra, mas se for permitida, deve ser feita com o afastamento do candidato que está no cargo 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição, se desincompatibiliza o candidato à reeleição ao governo, a prefeito, a presidente da República. E assume o vice, afinal, se dá efetivamente uma função para os vices. Para terminar, senadora, a senhora acha de que maneira esse tema vai ser encaminhado? Olha, eu espero pelos partidos políticos todos, mas há também uma mobilização popular. Estão a OAB,
CNBB, diversas outras instituições têm buscado debater a questão da reforma política. Há um movimento de busca de assinaturas populares para a apresentação de um projeto. A própria presidente da República apresentou a ideia de uma constituinte exclusiva. Eu, pessoalmente, acho, se quiserem fazer plebiscito, eu apoiarei. Mas acho, no entanto, que é possível fazer-se uma reforma passando pelo Congresso e recebendo o referendo popular. Porque acho que um plebiscito sobre uma reforma, ele é muito amplo, muito grande. Um plebiscito tem que ser sim ou não. Você não pode botar sim ou não 10 itens, porque eu posso querer dizer sim a um e dizer não a outro. Então, é difícil, é complexo, leva a muita confusão. O plebiscito tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que, ao dizer sim, a pessoa ter certeza, como ao dizer não ter certeza. O plebiscito, por exemplo, sobre parlamentarismo e presidencialismo. É um ou outro, pronto, está acabado. Não é um rosário de situações para que as pessoas se pronunciem sobre ele. Não, eu sou contra esse tipo de plebiscito. Eu acho, em sendo assim, vamos fazer uma reforma política congressual e levarmos à aprovação via uma consulta popular, né, um referendo. Então, está aqui um projeto de reforma política para ser referendado pelo povo brasileiro. Ele dirá sim se estiver concordando com tudo e dirá não se não estiver concordando. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você está convidado a participar entrando em contato com a TV Senado, enviando sugestões e críticas para 0800 61 2211 ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.